verdade, né? Aos olhos humanos. E o Nicolas, depois do encontro, foi pai, marido, homem de Deus, aprendi a ter caráter, né, cristão, aprendi a, de fato, tornar parecido com Jesus, né? A gente aprende todos os dias, eu venho aprendendo e buscando todos os dias. Então é uma diferença absurda entre o Nicolas antes do encontro e o Nicolas pós-encontro. Se você não fez o encontro, por favor, faça a sua inscrição. É tremendo, vai ser sobrenatural. Depois você vai nos agradecer, vai agradecer as pessoas que estarão ali servindo, os ministros. Então, por favor, faça o encontro. Sim, eu sei. Paz do Senhor a todos. Meu Deus, meu Deus. Amados, quem está andando, por favor, vamos nos colocar assentados. Vamos nos conectar com o Senhor nessa hora, porque nós temos aqui um ambiente de glória, um ambiente que foi preparado, um ambiente que foi buscado em oração, um ambiente que foi buscado pelos nossos levitas com ensaios, para trazer o melhor não para nós, mas para o Senhor. Então aquiete sua alma nessa hora. Quem está andando, por favor, tome o seu assento. Aqui é um ambiente de glória, onde a intercessão já orou, visões foram liberadas, as moças da dança já ensaiaram. Isso aqui, irmãos, é um ambiente de glória, onde o Senhor Espírito Santo vai agir poderosamente. E eu estava assistindo esses dias uma partida de tênis, que eu gosto muito de ver tênis, e o número 1 do mundo, ele foi campeão, e o repórter e a televisão mostrou o corner dele, onde estava a família, onde estavam os irmãos, onde estavam os treinadores, onde estavam os psicólogos. E o repórter perguntou para o outro: por que será que ele traz a família dele aqui? Ele falou assim, o repórter respondendo: porque durante um ano a caminhada é muito intensa, e ele precisa de um ambiente onde ele se sinta acolhido. Ele precisa de um ambiente onde ele se sinta acolhido pela família, pelos treinadores. E da mesma forma, de igual forma, nós estamos aqui num ambiente de glória, onde tudo foi preparado para você. Pessoas chegaram aqui às 5 da tarde, pessoas chegaram aqui às 5:30 da tarde. Houve ensaio desse louvor. Então se conecte com o ambiente que foi criado para você nesse lugar. O Espírito Santo me deu uma palavra e é bem rápida. Se você puder, fique de pé no seu lugar. Vamos nos conectar nessa hora. Salmo 41. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, e pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor.
Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem que se desviam para a mentira. Quem aqui é bem-aventurado? Se você já está aqui, você é um bem-aventurado no Senhor. Se você está aqui é porque você saiu da sua casa, você põe a confiança no Senhor. Se você está aqui, você não confia nos soberbos, você confia no Senhor. E se você está aqui, você se desvia da mentira, você se desvia do mal, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordem a seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, se conecte com o Senhor nessa hora. Espírito Santo, Deus, vem nesse ambiente, Espírito Santo. Sua palavra nos garante, onde tiver 2 ou 3 ali, o Senhor estará, Pai. E eu tenho certeza, Deus, porque o Senhor já liberou uma visão direto do seu trono, que suas fumaças estarão aqui, Espírito Santo, já estão aqui. A fumaça que vem direto do seu trono, Deus. Rios de águas vivas fluam do interior desses levitas, Deus, em favor da sua igreja, Pai. Que pessoas sejam curadas, libertas, restauradas nessa hora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós entregamos o nosso melhor para o Senhor nessa hora, Deus. Nós entregamos esse ambiente de glória ao Senhor nessa hora, Pai. Nós precisamos da sua presença. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? Vem, Espírito Santo, vem, Rei da Glória. Fique à vontade entre nós, fique à vontade com seus anjos, dê ordem a seus anjos, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia! Tem alguém feliz aqui nessa noite? Então levanta sua mão e fala: eu faço parte do povo mais feliz dessa terra. Cutuca a pessoa que está aí do lado e fala: então, bora, vamos adorar. Sai do seu lugar, mexe teu corpo, porque é para o Senhor.
Estar na presença do Senhor é motivo de alegria. Amém? Então dá um sorriso aí para Jesus. Agora dá um aplauso para Ele, aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus, porque Ele é bom. Eu gostaria de propor a você, se você quiser, feche os seus olhos. E eu refleti muito essa semana sobre esses louvores, e o que eu quero compartilhar com você agora. Nós estamos em um lugar propício para que nós possamos dignificar ao Senhor. Eu não sei se alguma vez você já adorou a Deus sem ter nenhuma motivação, quando simplesmente você se pega adorando as coisas que Ele faz, quem Ele é, as coisas simples, às vezes até as invisíveis, sem ter alguém te motivando. Ergue a mão, fecha a mão, grita, pula, sem ter uma música tocando lá no som. E eu gostaria que você se conectasse agora com o Senhor, porque esse louvor diz que o Senhor é digno de tudo. E o que o Senhor tem falado ao meu coração todos os dias: se está tudo bem, Ele é digno de tudo. Se não está tão bem, Ele é digno de tudo. Se eu tenho dinheiro, Ele é digno de tudo. Mas se eu não tenho, Ele é digno de tudo. Então eu gostaria que você adorasse ao Senhor de uma forma íntima, onde você vai olhar para dentro de você e vai falar: Senhor, Tu és digno de tudo. Pode ser que eu estou numa melhor situação da minha vida e eu posso dizer que o Senhor é digno, mas pode ser que eu estou passando uma luta, um perrengue, mas eu estou aqui hoje nessa igreja para dizer que o Senhor é digno de tudo. Eu estou aqui para dizer para o Senhor que não existe outro Deus melhor, que não existe um Senhor tão precioso e amoroso como Tu, Deus. Não existe um Deus tão perfeito e tão sublime, que me conhece, que me sonda, que me esquadrinha todos os dias. E é por isso que eu estou aqui, Senhor, para dizer que Tu és digno de tudo, do louvor, da adoração, dos aplausos, da rendição, da honestidade, do temor. Tu és digno de eu ser honesto, Pai. Tu és digno de eu ser leal. Tu és digno de eu ser sincero. Tu és digno de tudo, Senhor, de tudo. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de toda adoração. Tu és digno de todo o sacrifício humano. Tu és digno de todas as horas que nós temos no dia. Tu és digno, Pai. Nós Te rendemos o nosso louvor. Rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno
ti nossa adoração. Dia e noite suba a 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 ti nossa. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo,
te adorar. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando nós entramos em um lugar como esse, quando nós deixamos o Senhor entrar e ver tudo que está aqui dentro, nós não estamos adorando a igreja, nós não estamos adorando o pastor, nós não estamos adorando porque tem uma pessoa do meu lado que está me vendo, nós estamos adorando porque entra alguém nesse lugar que é muito maior do que pessoas, que é muito maior do que aparência. Entra alguém aqui dentro que pode curar, entra alguém aqui dentro que pode libertar, entra alguém aqui que te conhece pelo nome, que cuida da tua vida todo dia. Quando nós entramos em um lugar como esse, é para adorar ao único Senhor e Salvador. Nós estamos aqui por causa dele, não é por homens, é pelo Senhor. Só tem um que morreu na cruz, se chama Jesus Cristo, e ressuscitou pela minha e pela tua vida. Então, se você puder, levanta a mão e fala: Senhor, tu és digno, Senhor, do meu louvor, tu és digno da minha 1 hora aqui, das minhas 2 horas aqui. Tu és digno, Senhor. Tu és digno. Tu és digno, Senhor, do meu louvor. Tu és digno de uma adoração sincera. Tu és digno, Senhor, de algo que venha do nosso coração, para que o Senhor receba de forma pura, limpa. Só tu és digno, Senhor. Aleluia. Só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno. Digno é o Senhor. Digno tu és, Pai. Quando nós achamos, Senhor, que é muito adorar o Senhor já fez muito mais por nós. Senhor, te adorar é um privilégio. Te adorar é um privilégio, Senhor. Abrir a boca e dizer para esse mundo o quanto o Senhor é poderoso é um privilégio. Abrir a boca e dizer que o Senhor é Deus é um privilégio. Abrir a boca e dizer para esse mundo que o Senhor é o único Senhor é um privilégio. Aleluia, Jesus. Tu és digno, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão.
te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Ele ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Tu és digno. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Papai. Tu és digno. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Pai, de toda adoração, de todo louvor dos teus filhos, da tua igreja, daqueles que o Senhor criou e formou. Meu Deus, nós te damos a nossa adoração, Pai. Nós te damos o nosso coração por inteiro. Nós entregamos a Ti algo que o Senhor já conhece, já sabe que tem aqui dentro de nós, Pai. Algo que é puro e verdadeiro. Nós queremos te oferecer aqui nessa noite, porque só Tu és o leão da tribo de Judá. Só Tu és a raiz de Davi. Só Tu és o alfa, ômega, princípio, fim, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Só Tu és Jeová Jireh, Jeová Rafá, Elohim, El Shaddai, Adonai. Levanta sua mão e aplaude a Ele. Aleluia! Oh, Jesus, nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção e vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção e vai acabar, mas a tua. Levanta a mão e adora. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia.
resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Adore o Senhor, porque Ele é maravilhoso. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, Mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Aleluia, aplaude a Jesus aí. Aplaude mais forte que é pra Ele. Glória a Deus. Tia Lu, vem pra cá, tia Lu. Aleluia. Aleluia, pode sentar, querido. Paz do Senhor, igreja. Hoje o Ministério Infantil, Jardim Secreto, vai estar ministrando. E eu costumo dizer para elas que o dia que elas vão ministrar, elas vão pregar a palavra. Só que elas pregam a palavra dançando. Essa ministração está falando de Neemias 8:10, que fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós ficamos um longo período preparando essa ministração. Tivemos dificuldades com a roupa. Nós, as líderes, passamos por muitas situações esse ano. E nós entendemos que a alegria do Senhor ser a nossa força não é estar sempre contente, mas é estar com os olhos na palavra do Senhor. E quando finalmente estávamos preparados, eu falei muito para elas, Neemias estava em um tempo de restauração. E ele precisava constantemente estar animando o povo
para se prepararem, para vigiar, para construir, para trabalhar, ele precisava estar ali restaurando os muros e precisava animar o povo para isso. E quando a gente lê esse versículo, Esdras está lendo a palavra para o povo. E o povo começa a chorar, porque ele ouve a palavra e começa a se arrepender dos seus pecados. Esdras estava ali preparando o coração daquele povo que ia morar naquela cidade restaurada. E quantas vezes nos deparamos com desafios, porque era um desafio para Neemias ali todo dia, construindo com outra arma na mão, construindo e orando. E Esdras ali pregando a palavra, sentado ali com o povo pregando a palavra. E eu falei para elas, quando eles reconheceram os seus pecados e começaram a chorar, Neemias falava para o povo: se anime, a alegria do Senhor é a sua força. Ele estava direcionando os olhos daquele povo para olhar o propósito, a visão, o que ia além daquele período de construção. Então, que se você está enfrentando um desafio na sua vida essa noite, ou se você tem passado por momentos difíceis, que você não perca a visão. Continue entendendo qual é o propósito de Deus em restaurar, qual é o propósito de Deus em você ouvir a palavra e ser abençoado, fortalecido. Amém? Alegria é a força do meu coração, dono dos meus dias és meu rei, minha canção. Junto a ti é o meu lugar, tu és minha casa, minha morada, e eu sou teu lar. Se no alto um monte ou no fundo do vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que nunca falhou. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Ainda que a vida não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração, todos os meus dias estão em tuas mãos, e em ti, Senhor, eu me junto a ti. Com as suas palmas é o meu lugar, tu és minha casa, minha morada, eu sou teu lar. Se no alto monte ou no fundo do vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que nunca falhou. Me lembrarei, eu tenho um pastor que não falhará. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom. E não há um dia sequer que o Senhor seja bom. Celebre! Ainda que a vida não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei.
Tu tens minha força e o meu coração. Todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Oh, 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 eu me alegrarei, eu me alegrarei. Aleluia. Você está vendo como o ambiente de glória que a gente está inserido, Deus tem feito milagres no louvor, nessa dança. E nós não podemos ser diferentes na hora de adorar o Senhor com os nossos bens, com tudo que Deus nos confiou. Eu queria falar uma palavra bem rápido, que eu já fui meio que exortado ali pelo pastor. Ele me deu só 10 minutos. Tá, glória. Amados, queria dar uma palavra bem rápida sobre dízimo e ofertas. Eu queria ser 4 tópicos eu queria dar de dízimo e oferta. 4 bases bíblicas para vocês. E é bem rapidinho mesmo. O dízimo é um ato de fidelidade e semeadura. O dízimo não é apenas uma obrigação, mas um ato de fé, obediência. Quando entregamos a 10ª parte, estamos reconhecendo que tudo que temos vem de Deus. Isso é semelhante a plantar uma semente em solo fértil, confiando que Deus trará o crescimento. Amém? Eu estou lendo para vocês porque foi isso que eu consegui ter o discernimento e escrevi. Isso está em Gênesis 8:22. Enquanto a terra durar, sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Assim como a lei natural da sementeira e colheita é constante, o princípio espiritual do dízimo segue a mesma lógica. Então, nós temos que plantar para a gente colher. A atitude do coração em ofertar. Deus não olha apenas para a quantidade do dízimo, mas a intenção do coração. Isso está em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Quando dizimamos com alegria e gratidão, estamos semeando em um solo fértil, que produzirá frutos espirituais e materiais. Quantos creem que a Iamirá é um solo fértil? Se você diz amém, então você vai dizimar e ofertar hoje. Se você crê, eu creio também que a Iamirá é um solo fértil. Tópico 3. A promessa de uma colheita abundante. Está em Lucas 6:38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, e vos deitarão no regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão a vós. Aqui Jesus reforça o princípio da colheita abundante. O dízimo é uma semente que, quando plantada com fé, gera uma colheita que vai além do financeiro, incluindo paz, saúde e relacionamentos restaurados. Amém? A prova de confiança em Deus. O dízimo é uma prova de confiança em Deus, que você já não está mais preocupado com os prazeres desse mundo, mas em obedecer a palavra. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar sobre vós bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes. Aqui nos desafia a provar a Deus, algo que raramente Ele permite. Ao entregar o dízimo, estamos demonstrando que confiamos em Deus como nosso provedor. O dízimo é uma semente que nunca volta vazia. Quando plantada com fé, ela gera frutos eternos e provisão abundante. Amém? Então, amados, eu quis dar 4 bases bíblicas, mas se você pegar por um estudo de dízimos e ofertas, você vai ver que tem vários lugares na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, onde o Senhor fala para que nós devolvemos a 10ª parte para Ele. Então, você que é novo convertido, procure bases bíblicas. É por isso que eu quis falar
4 bases bíblicas aqui, porque está vindo muita gente nova para a igreja, para que você entenda que dízimo e oferta é um princípio do Senhor. E aqui você está plantando em terra fértil. Creia nisso, meu irmão, que aqui a semente germina 100 vezes por 1, e eu sou prova disso, tem muitos testemunhos que são prova disso também. Então não deixe que Satanás, o demônio de tranca-rua, tranque você aí, e pense diferente, Eu espero que você entenda essa palavra e semeie na casa do Senhor nessa noite. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Antes de você trazer seu dízimo, eu quero orar por você que vai plantar essa semente aqui hoje, amém? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, te glorificamos e te rendemos graças, Pai. Te rendemos graças por tudo que o Senhor vai fazer nessa noite, Pai, na vida de cada pessoa que plantar essa semente, Deus. Nós te louvamos, te agradecemos e te glorificamos, Deus. Pai, ainda se tem pessoas aqui com a mente travada em relação a dízimos e ofertas, eu peço que o Senhor destrave a mente dessa pessoa agora. Transforme pela renovação da mente, para que ele possa conhecer sua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, em nome de Jesus, a vontade do Senhor é que nenhum pereça. E nós declaramos abundância na vida dessas pessoas. Sementes germinadas a 100 por 1. Que cada semente aqui plantada, Deus, em nome de Jesus, o Senhor multiplicará, e nós cremos nisso em nome de Jesus. Amém? Você está liberado para trazer seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, em nome de Jesus. Levanta sua mão quem nos visita pela primeira vez aqui na igreja. Quem está visitando hoje pela primeira vez? Oh, glória! Tem uma irmãzinha ali. Mais alguém que nos visita pela primeira vez? Oh, glória! Aqui, ó. Também nosso irmãozinho. Glória a Deus pela vida. Dá um abraço nesse irmão do seu lado aí, que está vindo nos visitar pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. As crianças, por favor. Hoje temos uma palavra direto do trono de Deus. Ligeiro. Essa é a nossa próxima geração da Yamir. Essa é a nossa próxima geração. Deus tem feito milagre através das professoras, das mestres. E hoje elas têm sorte que vai ser ministrado pela mestre mais linda da igreja, que é minha esposa, Marilene. Você é a mestre mais linda dessa igreja, viu bem? Estenda sua mão para cá, vamos orar por eles, pelas professoras, pelo Nícholas. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por cada criança que está aqui, Deus. Sua palavra diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer nunca se desviará dele, Pai. Que o Senhor coloque brasa de fogo viva nos lábios das mestras que vão ministrar a palavra nessa noite para eles, Pai. Que essa semente caia em terra fértil no coração deles, Pai. Em nome de Jesus, que eles possam entender, Pai. Pai, transforma a mente deles nessa hora, Pai, para que eles possam receber a sua palavra, que não voltará vazia, Deus. Em nome de Jesus, que eles possam crescer em graça e sabedoria, em nome de Jesus. Amém? Pastor Leonardo. Estenda sua mão para cá. Pastor Leonardo é um homem que tem buscado a presença do Senhor. Nós temos andado de perto com ele. É um homem que vai trazer uma palavra que eu tenho certeza que vem direto do trono de Deus.
esteja atento, com o coração aberto, com a mente aberta, e nós cremos que Deus vai fazer milagres nessa noite através da vida dele, amém? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida do nosso pastor diante do Senhor, ó Pai. Deus, que o Senhor possa usar ele como vaso de barro na mão do oleiro, Deus. Que não seja ele, Pai. Esvazia ele dele mesmo, Deus, para que ele possa fluir no seu Espírito Santo nessa noite, Pai. Deus, em nome de Jesus, do alto da cabeça até a planta dos pés, nós declaramos que esse culto será, Pai, através dos lábios dele, dirigido pelo Senhor, Deus. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos e consagramos ele ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus. Glória a Deus. Rodolfo, dá um aleluia aí para mim, Rodolfo. Aleluia. Glória a Deus. Ô Guinaldo, põe um pouquinho de retorno aqui para mim, por favor. Boa noite, amados, Pai do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quem é você? Qual a sua identidade? Hoje nós vamos meditar um pouquinho a respeito disso. O que você pensa de você mesmo? Como é que é aquela frase? Quem é você? Me descreva quem é você, sem descrever o que você faz. Vou repetir. Me descreva quem é você, sem falar quem você, o que você faz. Às vezes a gente tem o vício de falar assim: não, eu sou dentista, eu sou isso, aquilo. Não, isso é o que você faz. Quem é você? Qual a tua identidade? Hoje eu quero trazer para você, à luz da palavra de Deus, aquilo que Deus fala a respeito de você. Posso ouvir um amém? Quais são os seus direitos? Qual é o teu poder? Qual é a sua autoridade? Quem é você? Qual é a sua identidade? Nós vivemos uma geração que enfrenta uma crise existencial muito grande. Pessoas que não sabem o que fazem, para onde vão, qual o propósito da sua vida, por que estão aqui. Números 13, 33, por favor. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Todo mundo conhece a história dos 12 espias que foram espiar a terra. Deus prometeu uma terra que manava leite e mel, sim ou não? E aí Moisés manda 12 espias. 10 desses 12 espias chegam com esse parecer para Moisés: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Qual que era a impressão que eles tinham a respeito deles mesmos? Nós somos fracos, nós somos como gafanhotos. Aos nossos próprios olhos nós somos um inseto, e aos olhos deles também nós somos como um inseto. Só 2 dos 12, Josué e Caleb, não concordaram com essa afirmação. Os outros 10 acharam que eles eram gafanhotos, que eles eram fracos, que eles seriam facilmente subjugados, que eles não tinham condições de enfrentar os gigantes, os habitantes da terra de Canaã. Esse era o cenário, esse era o quadro. Então eu quero que você entenda o seguinte: a percepção de si mesmo
é fundamental e determinante. Eu vou repetir porque talvez a base dessa ministração seja essa frase: a percepção de si mesmo, aquilo que você pensa, aquilo que você acha a respeito de si mesmo, é determinante e fundamental na tua vida. Por quê, pastor Leonardo? Presta atenção, 10 daqueles homens, eles achavam que eles eram como gafanhotos, e eles inflamaram 3 milhões de pessoas. Essas 3 milhões de pessoas não entraram na terra prometida, porque foram inflamados com essa percepção. Somente Josué e Caleb falaram assim: calma aí, Deus falou que eles nos daria a terra prometida, sim ou não? Só quem está vivo fala assim: obrigado. Deus falou que nós herdaríamos a terra prometida. Deus falou que nos tiraria do Egito, assim Ele fez. Nós vimos os sinais, os prodígios, a maravilha. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Nós vamos possuir a terra. Só Josué e Caleb tinham uma percepção diferente daqueles 10 que achavam que eram como gafanhotos. Eu queria que você assistisse um vídeo, por favor. Coloca o vídeo 1, por favor. Aumenta o som. Se alguém me contasse, eu não ia acreditar. Achou outro mamute. Onde? Espere, achei que os mamutes estavam extintos. Por que estão olhando para mim? Eu não sei. Será que porque você é uma mamute? Eu? Não seja ridículo, eu não sou uma mamute, eu sou um gambá. Legal, essa foi boa. Sou uma salamandra, esse é meu amigo texugo e esse é meu outro amigo ornitorrinco. Por que logo eu? Faz ele ser o ornitorrinco. O cara tá te incomodando, irmã? Irmã? Isso mesmo, esses são meus irmãos. Gambá, gambá, gambá. E eu acho que ela não bate muito bem da cabeça, não. Você tá quase extinto. Não é hora de ser tão exigente. Vocês conhecem esse desenho? E o que é? É uma mamute que tinha uma identidade de gambá. E como tem crente assim? O mamute era um animal poderosíssimo que foi extinto há pouco tempo atrás. Claro que pouco tempo na era evolutiva. Ele era maior que o elefante. Eu nunca tinha visto um elefante de perto, até essa última viagem da África, que nós fomos quase atacados por um elefante. Ele chegou bem pertinho assim, ó, como daqui no elefante, como o elefante, como daqui no João. Nós perde o levita, mas não perde a piada. Tem muito crente que é poderosíssimo em Deus, que recebeu promessas de Deus, mas que tem uma identidade de gambá. Cara, o mamute é um animal poderosíssimo, mas ela estava se enxergando como um gambá. Então, eu quero fazer uma pregação hoje só para quem acredita na Bíblia. Quem acredita na Bíblia aí, levanta a mão, deixa eu ver. Não, mas você acredita na Bíblia mesmo? Porque tem uns que levantam a mão só porque os outros levantam. Você acredita na Bíblia, sim ou não? Sim. É a palavra de Deus, sim ou não? Ela é imutável, sim ou não? Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre, sim ou não? É debaixo dessa convicção que nós vamos formar a tua identidade na noite de hoje. Posso ouvir um amém? Então, o que a Bíblia diz que você é? Primeiro eu quero desconstruir algo dentro do teu coração.
Jeremias 17:9. Jeremias 17:9 fala o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então olha para mim. Aquilo que você pensa a teu respeito pode estar completamente errado, porque o coração é enganoso. Gente, hoje é uma pregação de raciocínio lógico. Acompanha comigo, fica conectado. Se a Bíblia, que é verdade absoluta, que é imutável, fala que o coração do homem é enganoso, quer dizer que o teu coração pode estar te enganando com relação à tua identidade. Então, como a Bíblia é imutável, nós precisamos saber o que a Bíblia fala a nosso respeito. Deixa eu te falar algumas verdades que nós vamos provar biblicamente. Ele te criou para o sucesso e não para o fracasso. Ele te criou para dar certo e não para dar errado, para ser feliz e não para ser triste, para ser cabeça e não cauda. Ele te fez para ter vida abundante e não uma vida miserável. Ele te criou para ser vencedor e não para ser derrotado, para estar assentado nos lugares celestiais e não nos lugares infernais. Ele te fez a imagem do seu Filho, e você é cordeiro juntamente com Cristo. Só quem crê diga amém. Romanos 8:29. Eu vou te dar algumas bases bíblicas. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha para mim. A Bíblia, que você diz que acredita, que é imutável, que não falha, que não mente, a Bíblia diz que você foi criado à imagem do Filho de Deus, Cristo Jesus. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue imaginar Jesus deprimido, derrotado, angustiado, ansioso, se sentindo vítima, se sentindo um coitadinho, se sentindo pequeno, fraco? Sério, você consegue imaginar Jesus assim? Quando você vê para Jesus, e nós não estamos falando aquele Jesus que está pregado naquela cruz lá assim, ó, com cara de... Você fica até com dó de Jesus. Não, eu estou falando de um Jesus ressurreto, de um Jesus glorificado, que os seus olhos são como chama de fogo, um Jesus todo poderoso. É desse Jesus que eu estou falando, aquele que venceu a morte. Falou: ô morte, onde está o teu aguilhão? Cadê a tua vitória? Ele venceu a morte, ele tomou as chaves da vida e da morte. Nem o diabo tem a chave da própria casa. Agora, você consegue imaginar Jesus fraco, coitado, vítima? Estou tão triste, estou tão angustiado, estou tão depressivo. Você foi feito à imagem do Filho de Deus. João 1,12, todo mundo conhece. Agora, você tem que entender, e isso faz parte da tua identidade, você é filho de Deus. Repita comigo, fala assim: eu sou filho de Deus. Agora finge que você acredita, fala assim: eu sou filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Cara, ser filho de Deus, segundo a Bíblia, é te dado o poder de ser feito filho de Deus. Existe um poder em estar debaixo dessa filiação, e você é
filho de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Mas só para aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Deixa eu fazer uma pergunta. Só levanta a mão quem já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então quer dizer que você é filho de Deus. É isso que a Bíblia fala a teu respeito. Você é filho de Deus. Mas muitas vezes nós vivemos como gambá. Um animalzinho, pequenininho, fedido, que quando está diante do perigo, finge de morto. Esse é o gambá. Vamos lá, 1 João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora,